E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens e no vídeo de hoje nós vamos iniciar a nossa playlist falando sobre API. Sim, é uma forma de se comunicar entre dois sistemas. Se você quer saber mais sobre isso, fica com a gente até o final, acompanha essa playlist que a gente vai descomplicar isso junto e não se esqueça de se inscrever, curtir, ativar as notificações para você receber nosso conteúdo. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos descomplicar isso junto. Então bora lá, preparei uma apresentação aqui para vocês para a gente falar um pouco sobre APIs, né? Vamos lá. Primeiramente, vou esclarecer aqui com vocês o que é a API, né? A API é o acrônimo, né? Ou seja, um apelido que se dá, uma abreviação de Application Programming Interface, também conhecido como Interface de Programação de Aplicativos. Ele é um intermediário de software que permite que dois aplicativos conversem entre si. O que é que eu quero dizer com isso? A gente utiliza uma API quando a gente tem um intuito de comunicar dois sistemas, ok? Cada vez que você utiliza uma API como o Instagram, Facebook ou o próprio YouTube, você está utilizando uma API, certo? Então, basicamente, a API ela vai processar, enviar e receber dados entre dois sistemas. Ela é como se fosse a ponte que liga sistema A com sistema B. Levando para o nosso cenário do SAP, basicamente você tem dois tipos de API. Tipos que eu digo de estrutura, tá? Não de arquitetura. Então você tem praticamente dois tipos de API. Ou o SAP é a API, ou ele vai consumir uma API de alguém. Vou dar aqui alguns exemplos. Se você quer criar pedido de venda automático, então você disponibiliza uma API de vendas para alguém consumir. Imagina que eu quero validar o CEP do cliente, então eu tenho que fazer uma integração com o Correios para que eu consiga validar o CEP do cliente. E no caso, o SAP está consumindo. Então você tem dois tipos de API. Uma em que o SAP provê a API, o SAP é a API, né? Ele vai disponibilizar uma API. E o outro é o SAP consumindo uma API de um outro sistema. Então, bora para o próximo slide. API SOAP. Basicamente, falando de arquitetura de APIs, eu vou falar de duas arquiteturas, que é o SOAP e o REST, que é o que você vai mais ver dentro do SAP, beleza? O que é o SOAP? O SOAP também é conhecido, né, as siglas como Simple Object Access Protocol, né? Em português, Protocolo Simples de Acesso a Objetos, é um protocolo que é utilizado para a troca de informação estruturada entre as plataformas. Então, é um tipo de comunicação com sistemas. Ele se baseia fixamente no estilo XML, que é marcação extensível, beleza? Ele é exclusivamente XML. Normalmente, ele se baseia no procedimento remoto, que é o RPC, e ele utiliza o método HTTP, ou seja, o protocolo de internet, para poder se comunicar e realizar essa transmissão de mensagens. Assim como uma outra arquitetura que eu vou falar, que é a REST, né? Que particularmente é a que eu mais utilizo, mas no SAP você consegue ver muitos casos de utilização do SOAP, que foi o pioneiro aí de APIs, foi o SOAP, certo? Esse protocolo ele é dividido em três partes. O envelope, que define o que está na mensagem que você quer passar. O cabeçalho, que é o conjunto de regras codificadas. E um body, que é as convenções que vão ser chamadas nas respostas, né? Então é o conteúdo mesmo. Então o SOAP ele é uma forma de você integrar, é um tipo de web service, certo? É um tipo de arquitetura que é utilizada. Geralmente dentro do SAP a gente transforma as RFCs em SOAP, né? Ou algumas integrações externas, às vezes eles mandam para a gente o famoso WSDL, que é a estrutura, como se fosse uma forma do SAP. Quando falamos de importar o WSDL para o SAP, é como se o SAP entendesse o que a API precisa e quais são as estruturas que formam essa API.
E basicamente o SAP já, através do WSDL, cria todas as estruturas para comunicação com o sistema de destino. Beleza? É bem legal a utilização do SOAP. A ferramenta utilizada geralmente é o SOAP UI. Então, se você tem um pouquinho aí de experiência dentro do SAP, com certeza você já ouviu falar nessa ferramenta que é o SOAP UI. SOAP UI, aí tem vários nomes aí, né? Várias pronúncias. Beleza? Então, esse é um tipo de arquitetura utilizada que eu vou mostrar para vocês, né, no andar dessa playlist, como que se implementa o SOAP e como que se implementa o REST. Você vai ver que o REST é bem mais simples. O SOAP, se tiver algum problema, às vezes nem entra no SAP a requisição. Eu não gosto de utilizar SOAP, mas vou mostrar para vocês nessa playlist como que se implementa a parte do SOAP. Saindo do SOAP, nós temos a outra que é a mais utilizada, que é a REST. Então, se você tem um mínimo de conhecimento em Node.js ou já ouviu falar React e tal, essa galera da web basicamente utiliza o REST como sua base de integração entre front-end e back-end. Falando do SAP, também há essa possibilidade de criar e consumir APIs REST, assim como o SOAP, certo? O REST, ele é o Não consegue, né? Representational State Transfer. Em português significa transferência representacional de estado. É um estilo de arquitetura, né, que define um conjunto de restrições usadas como web service, né, os serviços web. Os web services estão em conformidade com a arquitetura REST, são denominados Web Service RESTful. Então, quando um web service está dentro das conformidades da arquitetura REST, ele é chamado de RESTful, que é utilizado pelo Fiori, beleza? Fornecem. E a ideia do REST é fornecer a interoperabilidade entre os sistemas de computadores, né? Os web services RESTful permitem que os solicitantes acessem e manipulem representações textuais utilizando recursos da web, utilizando um conjunto de operações sem o estado, né? Em um web service RESTful, as solicitações são feitas através de uma URL diferente ali do SOAP, que você invoca um método, né? Quando a gente está dentro do SAP, falando de SAP, você tem meio que toda uma estrutura que você utiliza. Já o REST, você tem uma URL ali que você acessa, e você faz essa requisição, né? E geralmente a gente tem diferente do SOAP, a gente tem diversas formatações que a gente pode trabalhar com o REST. Desde um retorno de HTML, XML, JSON, arquivos, imagens, tem de tudo, cara. O REST é muito bom. Quanto ao uso do HTTP, é o mesmo protocolo do SOAP, né? O HTTP, que é utilizado na web. E diferente do SOAP, nós temos algumas operações mais comuns que utilizamos dentro do REST. Tem outras, eu não coloquei aqui. Mas as mais comuns são o GET, POST, PUT, DELETE, que é o famoso CRUD, né? Que o GET vai retornar dados quando você quer constar dados. O POST é quando você quer, geralmente utilizado para quando você quer criar algo. PUT quando você quer modificar e o DELETE quando você quer deletar. Então é criar, constar, modificar e deletar. Beleza? Então, ficamos por aqui. Mostrei para vocês aqui o básico, que é a utilização do REST, o básico do SOAP. Por enquanto, na sua cabeça deve estar tudo ainda meio confuso, mas eu vou mostrar na prática a utilização. Tenha em mente que uma API ela é uma forma de você comunicar dois sistemas. Você vai trafegar dados entre dois sistemas, beleza? É como se eu estivesse disponibilizando os dados do banco de dados do SAP para outras empresas, para a web no geral. E isso quando o SAP é a API. Quando o SAP quer consumir, imagina que eu quero acessar dados de outro sistema que está disponibilizando o banco de dados dele. É mais ou menos assim que funciona. Beleza? Acompanhe essa playlist que eu vou fazer implementações. Vou mostrar para vocês como que eu testo as APIs, né? Que eu utilizo o Postman, também tem o Insomnia. São ferramentas para teste, né?
de requisições, REST. E é isso. Então, acompanha a playlist que tem conteúdo bacana aí pra gente trabalhar falando de APIs, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo.